Olá, muito boa tarde, bom início de noite. Estamos começando mais uma live aqui na série da AgroEffect Live Series, que chegou à sua segunda temporada aqui no Instagram da AgroEffect. Hoje nós vamos falar sobre agronegócio, a live que seria ontem, mas devido ao Plano Safra, o horário que o Plano Safra ocorreu, a gente transferiu para hoje, justamente para que pudesse ser feitas as repercussões necessárias em relação ao plano lançado ontem, que também vai ser assunto aqui, juntamente com o Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, que vai estar com a gente daqui a pouco. A gente está no aguardo dele chegando aqui conosco. Em breve vai estar participando aqui também nessa live de hoje, onde nós começamos na segunda-feira, né, novamente essa segunda temporada com Fernando Pullman, diretor de inovação da Quentus e Circo, falando sobre YouTube. Já hoje, então, Frederico Bus, da HBS Advogados, sócio da HBS Advogados, vai falar um pouco aí sobre diversos temas do direito agrário, temas do momento. E amanhã a nossa live de gastronomia com Maria Amélia Flores, da Vinho e Arte, que vai falar um pouco aí sobre a questão dos vinhos. A gente está aqui no aguardo, já chamou o Frederico, mas estamos esperando por ele aqui. Enquanto isso, nós vamos ajeitando a câmera, ajeitando o cabelo, que precisa ser cortado depois dessa pandemia, né? Mas a gente vai levando aqui enquanto isso, trazendo informações para vocês. Estamos no aguardo aqui já do Frederico, em breve estará conosco aqui, mas esperando. Qualquer coisa, a gente deixa essa primeira chamada aqui, já conversa com ele em seguida aqui para estar conosco. Lembrando, né, que também as nossas lives da primeira temporada, elas estão no YouTube da AgroEffect, procure por AgroEffect no YouTube. Você tem acesso a todas as lives, praticamente todas as lives da primeira temporada, no qual nós conversamos diariamente com jornalistas, publicitários e outras pessoas relacionadas ao meio da comunicação no agronegócio. Conversamos com vários dirigentes do setor para falar sobre os mais diversos assuntos, além também de ter conversado com o pessoal também da área de cultura, né, que nós tivemos aqui. O Frederico já está conosco aqui, já vamos chamá-lo aqui então para a conversa. Em seguida, já Frederico conosco aqui para falar então sobre esses assuntos. Enquanto isso, lembrando a todos, vão deixando seus recados aqui. Décio Teixeira já chegou aqui, o presidente Fritz Roloff. Frederico, tudo bem? Uma boa tarde, boa noite. Olá, Nestor. Boa noite, boa tarde. Prazer estar aqui contigo. Ainda, Nossos... ainda nessa transição tarde-noite, nesse horário. Exatamente, exatamente. Frederico, o prazer é nosso, tá, te chamar aqui para a gente conversar, né, nessa nossa live de hoje, falando aí sobre diversos temas do setor agrário, principalmente temas jurídicos importantes, né, e mais que nunca é importante essa tua presença aqui, né, pela experiência que tu tens, que toda a equipe do escritório, com o Nestor, com a Amanda e com a Cláudia também tem, para nos trazer aqui, né, diversas questões. Lembrando sempre também o pessoal que quiser interagir, pode interagir, perguntar, e a gente vai estar aqui, né? Perfeito. Bom, Frederico, eu acho que em primeiro lugar eu queria falar contigo um pouquinho aí sobre o direito agrário, né? Acho que a gente tem visto aí uma grande exposição desse tema junto aí às redes sociais, à própria mídia, a importância dele, né? Que ele está tendo muito grande de diversas interpretações e a gente vê aí vários escritores especializados, vários profissionais também trazendo orientações e se manifestando, né, dessa forma. Sim, sem dúvida. Esta evolução, digamos, crescimento do interesse pelo direito agrário, certamente ela vem acompanhando o crescimento e a expansão do próprio agronegócio no nosso país. Nessas duas décadas, últimas décadas, o agronegócio teve um crescimento exponencial. O Brasil passou de importador a um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, né, um player no mercado mundial. E por certo, esse interesse pelo direito agrário, o número de pessoas, de profissionais da área de direito
que estão se especializando e atuando nessa área, certamente decorre do crescimento do próprio setor, né, ao longo, principalmente, dessas últimas 2 décadas. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com agronegócio, há pouco mais de 20 anos, na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, na Farsul, com a qual eu tenho até hoje a honra de integrar o departamento jurídico. Enfim, nesses 20 anos eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar diversas questões que se desenvolveram, que eclodiram, depois foram sanadas, questões fundiárias, discussões sobre desapropriações de terras, questões indígenas, quilombolas, discussões com relação a índice de produtividade, crédito rural, questões ambientais, enfim, uma série de temas que são, né, extremamente importantes para, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista econômico e produtivo para o empresário rural. Perfeito, né? A gente sabe da importância, né, do trabalho do jurídico nesse momento, em momentos que realmente são complicados, são difíceis para o produtor precisa de esclarecimento. Como a gente teve agora, né? Acho que um dos momentos mais complicados para o produtor aqui no Rio Grande do Sul foi essa estiagem que assolou o estado, foi realmente muito complicado, né? E forçou muitas questões de renegociações, né? A HBS, inclusive, a gente aí trabalhando junto, né, fez um comunicado inicial aí nesse início do mês para falar justamente sobre esse tema, né? E como é que tem sido essa questão, como é que tem trabalhado essa questão justamente dessa renegociação nesse momento difícil, né? Tiveram resoluções que ocorreram, mas algumas entidades falam um pouco do difícil acesso também a esse crédito, né? Sim, sem dúvida. Bem, a atividade rural, Nestor, ela funciona como se fosse uma empresa a céu aberto. O produtor rural, além de todas as dificuldades inerentes dos demais empresários, ele ainda está sujeito a um fator externo, totalmente fora de seu controle, que são essas intempéries climáticas, riscos também agrobiológicos que acompanham a atividade. E por força dessa especificidade, o direito agrário, os ramos do direito agrário, tem uma legislação fortemente regida pelo Estado. O desenvolvimento da atividade agrária, até porque ela enxerga, e corretamente enxerga, a atividade como, enfim, estratégica para o país e também com uma forte importância também do ponto de vista social, pois a produção de alimentos. Pode-se ver que durante essa pandemia o setor agrário, né, o agronegócio, praticamente não parou, se manteve firme produzindo, enfim, gerando divisas. Não foi o setor que praticamente menos atingido, que menos deixou se atingir por esta pandemia. E no Rio Grande do Sul, além enfim, desse problema de saúde pública que o mundo inteiro vive, alguns já superaram, quer dizer, ou estão prestes a superar, ou já estão na queda crescente, que não é o nosso caso aqui. No Rio Grande do Sul ainda nós tivemos já o processo, a questão da estiagem. Essa estiagem, essa que começou ali meados de dezembro, já desde dezembro a escassez de chuvas, foi se agravando mês a mês, e março já está uma situação gravíssima, e entrou abril adentro, maio, enfim, teve um impacto muito, muito forte no setor. Tanto nas lavouras de milho, soja, e algumas lavouras de arroz também, na pecuária de corte, pecuária de leite. Então, o produtor foi fortemente, os produtores rurais foram fortemente atingidos por essa intempérie. E por conta disso, o que ocorreu? Normalmente, quando ocorre esse tipo de evento, né, fora da normalidade, o governo federal, o Conselho Monetário Nacional, prevê a edição de normas com vistas a possibilitar a renegociação dos contratos de crédito rural por parte dos produtores. O crédito rural, ele ainda é a principal fonte de financiamento governamental para o setor. Ele representa aproximadamente
30% do financiamento do setor rural, 70% ainda já é atividade privada, através das tradings, outros contratos privados. Se espera que agora, em abril desse ano, tivemos a promulgação da Lei do Agro, que instituiu uma série de títulos de crédito rural e novas formas de financiamento, que até podemos abordar mais adiante. Mas o crédito rural ele ainda é a principal fonte de financiamento governamental, principalmente para pequenos e médios produtores. Então, essa legislação do crédito rural, ela tem uma forte intervenção estatal, previsão inclusive na Constituição, tem uma lei de política agrícola específica, e por força disso, ela é de observância obrigatória por parte das instituições financeiras. Então, considerando essa grave estiagem que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, com mais de 400 municípios decretaram situação de emergência, de um total de 497, isso dá mais de 80% praticamente, o governo federal editou uma resolução, a 4802, essa resolução saiu em 9 de abril, na qual ele determinou, autorizou a renegociação dos seja para fins de custeio e investimento na sua atividade. Essa norma, o que dispôs essa norma? Ela autorizou, né, que todos os bancos que operam com crédito rural, através de juros equalizados pelo governo federal e com encargos diferenciados, realongassem esses financiamentos, né, em períodos de até 7 anos, de acordo com capacidade de pagamento do produtor e grau de frustração de safra, enfim, uma série de requisitos. Então, o que os produtores, no caso do Rio Grande do Sul, a partir de 9 de abril, eles têm, qual a possibilidade, como que a gente sugere que eles trabalhem nesses casos? Todo produtor rural atingido pela estiagem, que teve comprovadamente frustração de safra, e está em município no qual houve decreto de situação de emergência, ele tem a possibilidade de encaminhar as instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, pedido de renegociação dessas dívidas. Tá? Os pedidos envolvem todos os tipos de contratos, sejam de custeio, investimento, dívidas com BNDES, bancos privados, DLL, John Deere, enfim, todas as instituições financeiras. Essa resolução, lamentavelmente, ela saiu com uma limitação. Qual foi essa limitação? Ela limitou que somente os produtores em municípios com situação de emergência, decreto de situação de emergência editado pelo prefeito, poderiam se beneficiar dessa resolução. Portanto, no caso, até o presente momento, somente os produtores que estão nesses municípios, com decreto editado até o dia 9 de abril, têm a possibilidade de acessar aos benefícios, a renegociação com base nessa resolução. Ainda havia uma expectativa de que o governo federal, ontem, juntamente com o Plano Safra, anunciasse um alongamento desse prazo, ou seja, de modo a permitir que os produtores que esse prazo do decreto de situação de emergência passasse de 9 de abril para 31 de maio, ou seja, daí produtores que abrangeria uma série de municípios que ainda não estão abrangidos por essa renegociação. Mas se tem mas segundo a informação que eu obtive ontem, há uma expectativa de que o governo federal anuncie esse alargamento do avanço, da ampliação da resolução 4802 até o final deste mês, de modo a permitir que todos os produtores em municípios com situação de emergência decretada até 31 de maio e não 9 de abril, sejam beneficiados pela resolução, possam acessar a renegociação prevista nessa resolução. Enfim, há uma pressão forte nesse sentido. A própria Farsul, que teve papel decisivo na edição da resolução 4802, está atenta e também trabalhando fortemente para ampliar esse prazo, e todos esperamos que ocorra. Bem, como é que funciona na prática essa resolução, essa renegociação? O produtor rural, que ele tem custeio da corrente safra, ou seja, da safra 2019-2020. A resolução prevê que ele pode realongar esses custeios em até 7 anos. Veja bem, até 7 anos, não exatamente 7 anos. Como é que funciona? O produtor deve encaminhar
esse cálculo do prazo, ele é realizado de acordo com o percentual de frustração de safra. O produtor teve 10%, é um prazo, 20%, 30%, 70%, enfim, tem produtores que tiveram 80%, até mais de frustração de safra. Por certo, estes terão um prazo maior. As parcelas de investimentos. A resolução previu que as parcelas de investimento neste ano, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro deste ano, elas devem ser prorrogadas. Prorroga-se para a última parcela após o do contrato, ou seja, o produtor não precisa pagar nada desse ano. E do mesmo modo, contratos de custeios que já vinham sendo que já estão renegociados de anos anteriores, porque enfim, em 2012, por exemplo, tivemos uma estiagem forte e naquela época também houve uma resolução que autorizou a renegociação de contratos de crédito rural. Então, tem produtores que ainda têm parcelas anuais relativamente a renegociações anteriores. Então, também essas parcelas de renegociações anteriores que vencem neste ano também devem ser prorrogadas para o próximo ano, ou para um ano após o vencimento da última parcela. Bem, e os produtores que não estão enquadrados, pelo menos até o momento, na resolução 4802, que alternativa eles têm? Bem, eles têm uma outra alternativa também, não? Eles não estão totalmente desabrigados. Há uma norma que ela é uma norma de crédito rural, que é uma disposição do Conselho Monetário Nacional, que ela é vigente permanentemente, e ela dispõe, o Manual de Crédito Rural, ele prevê que, independente de consulta ao Banco Central, as instituições financeiras que operam com o crédito rural, elas devem efetuar a prorrogação das parcelas de contratos de crédito rural, seja custeios, investimentos, que vencem em anos nos quais, comprovadamente, houve frustração de safra por fatores adversos, que é exatamente o caso da estiagem. Bem, e qual o procedimento do produtor? O que o produtor deve fazer nesse caso? O produtor ele tem duas ações que ele deve obrigatoriamente tomar nessas situações, seja para negociar com base no Manual de Crédito Rural, ou seja na resolução 4802. O produtor, em primeiro lugar, o produtor atingido pela estiagem, que teve quebra da sua produtividade, ele deve, em primeiro lugar, providenciar um laudo técnico através de um engenheiro agrônomo, um médico veterinário, se for caso de pecuária, para fins de comprovar e quantificar as perdas que ele teve em decorrência da estiagem. De posse dessa documentação, o produtor, de preferência antes do vencimento da operação, mas também se não houve esse protocolo antes do vencimento, também não há problema em protocolar depois, deve formalizar por escrito junto à instituição financeira o seu requerimento no sentido de adesão, seja à renegociação da resolução ou ao Manual de Crédito Rural. A única alternativa que o produtor não deve seguir é ficar inerte. O produtor ele não pode pensar, ok, se é uma resolução do Banco Central que determinou a prorrogação, então não preciso fazer nada, vou aguardar que o banco vai prorrogar. Não é assim que funciona. O produtor tem que agir e requerer expressamente, manifestar expressamente o seu interesse na renegociação. Manifestar expressamente, formalmente, seja através de protocolo na instituição financeira, por e-mail, carta R, enfim, e anexo esse requerimento com comprovar o seu laudo, através do seu laudo técnico, o grau de frustração de safra ou perdas que teve na sua atividade em decorrência desta estiagem. Na hipótese, se o banco efetuar a renegociação e o produtor estiver de acordo, couber no bolso do produtor, ok, tudo certo, vida que segue, é feito um termo aditivo. O único alerta que eu faço aqui é que essa prorrogação ela deve ser feita aos mesmos encargos do contrato original, ou seja, não há que se fazer qualquer acréscimo de juros, não há nenhuma penalidade que pode ser imposta ao produtor por parte dessa prorrogação. Então, em tese, é assim que ocorre. Mas na prática, Nestor, a gente sabe que não é bem assim. Não, as coisas não são simples. Nem tudo é como a gente imagina, né? Exatamente. Quando sai uma resolução do Banco Central, ok, se olha a resolução, perfeito, vamos prorrogar, tudo certo.
mas quando isso chega nas instituições financeiras, ocorrem os mais diversos problemas que variam de instituição financeira para instituição financeira, interpretações diversas com relação à resolução, restrições que são impostas ao produtor. Por vezes os bancos dizem que não são obrigados a efetuar renegociação, o que não é a verdade. Então, o que ocorre na prática? Ocorre, enfim, por vezes o banco se nega a fazer prorrogação, por vezes propõem efetuar um novo contrato com o produtor, com juros maiores do que o contrato de crédito rural, muitas vezes fora do crédito rural, ou seja, o produtor tinha um contrato de crédito rural regido por uma norma específica, e depois daí o banco propõe fazer um financiamento comum, ou seja, tira o produtor do normativo protetivo do crédito rural. Enfim, são diversos problemas. Agora, o que deve se ter em mente nesse momento? As normas do crédito rural, elas são normas de ordem pública. Uhum. Ou seja, o crédito rural, são normas de obrigação, de observância obrigatória por parte das instituições financeiras. O crédito rural não é um contrato comum, financiamento privado. Não há essa autonomia da instituição financeira para decidir. A instituição financeira que opera com o crédito rural, ela deve sim cumprir as normas do crédito rural. Ela não tem essa alternativa. E prova disso que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula já de longa data, já que foi editada na época da securitização, lá pouco depois da securitização, lá em 95, a primeira securitização, na qual ele estabeleceu que as prorrogações de crédito rural são direito do produtor, desde que comprovado que o produtor se enquadra nessas negociações. Uhum. A única coisa que eu torno a frisar aqui é que o produtor deve requerer, e o ônus da prova, ou seja, da comprovação do enquadramento, é do produtor. Agora, o produtor requerendo, tempestivamente comprovando, a instituição financeira tem sim a obrigação, e não há esse poder de escolha da instituição financeira entre prorrogar e não prorrogar. Ela deve prorrogar. Portanto, o produtor, em último caso, depois de se esgotadas todas as providências extrajudiciais junto à instituição financeira, o produtor que assim quiser tem meios, inclusive judiciais, de aderir a essas renegociações, forçar o banco a ter essas prorrogações. Pois é, não, acho que é um tema bem complexo, mas acho que foi muito bem explicado aí com bastante detalhes. É importante, né, que o produtor tenha toda essa precaução. O Luiz Henrique Pitombo, jornalista, que vai estar aqui inclusive com a gente na próxima segunda-feira, falar da Rede Brasil de Jornalistas do Agronegócio. Ele nos fez uma pergunta aqui também. Se tem informações dessa prorrogação das dívidas deste ano foram satisfatórias frente à estiagem? Olha, Nestor, na minha opinião pessoal, foi o possível. Foi o possível, enfim, diante de um cenário econômico que o país enfrenta. Logicamente que muitos produtores, de repente, precisariam de um prazo maior, de condições favoráveis, mas eu entendo que, na média, foi positivo. Enfim, o que ocorre também é que tem produtores que têm negociações de anos anteriores, que já vêm com um passivo, né, de outras safras. Para esses produtores, talvez a norma tivesse ou necessitaria uma norma mais ousada, digamos assim. Mas, enfim, eu acompanhei lá através da Farsul com meus colegas, né, o empenho de todos no sentido né, da busca dessa renegociação, assim como a Farsul, outras entidades, Federarroz, enfim. E isso que conseguiu foi possível, justamente a ministra da Agricultura, a equipe econômica do governo, que são receptivos, que apoiam o setor, sem dúvida. Então, dentro do cenário econômico, não pode não ter sido suficiente, mas certamente foram bem positivos. Aqui o Albenir Cherubini também mandando um abraço para nós aqui, fazendo um elogio aí, também tá na nossa audiência aqui. E então, também continuando também, Frederico, acho que outro tema muito recorrente que a gente tem visto se falar muito nesse momento é a questão da recuperação judicial do produtor rural, com decisões importantes aí do
STJ, né? O que a gente pode trazer sobre esse tema, o que é o que está acontecendo e o que se indica nesses casos? Pois é. Essa discussão a respeito da recuperação judicial, ela começou há cerca de 2, 3 anos atrás, do produtor rural, por força primeiro de algumas decisões esporádicas lá no Mato Grosso, daí depois o Tribunal de Justiça de São Paulo formou algum entendimento favorável à possibilidade de o produtor rural pedir a recuperação judicial. E, por último, agora o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, num julgamento em novembro do ano passado, ele definiu que o produtor rural, pessoa física, ele tem direito ao acesso à recuperação judicial desde que comprove dois exercícios de atividade e a inscrição na junta comercial. Só que essa inscrição na junta comercial não precisa ser 2 anos antes da recuperação. Ela basta o produtor fazer a inscrição antes de ajuizar o pedido e comprovar o exercício de atividade por esse período de 2 anos. E, logicamente, cumprir os demais em recuperação judicial. Frederico deu um pequeno corte, mas voltou ao normal agora. Mesmo. Tá, tu me ouviste? Não, acho que fosse bem ali, falaste ali dessa primeira parte, né? Acho que é importante ali, né? Mas eu acho que essa questão, né, é uma questão que tem sido importante também, né? Debate sobre a recuperação judicial, que realmente está preocupando muitos produtores, né? A única ressalva que eu faço, Nestor, que a recuperação, enfim, eu vejo também muitas críticas à recuperação judicial. Eu também não vejo aqui a recuperação judicial como uma salvação da lavoura, digamos assim. Eu acho que é um negócio que tem que ser visto com muita responsabilidade e critérios técnicos, tanto jurídicos, tá? Eu vejo que o produtor, deve ter um mecanismo, se não esta recuperação judicial de demais empresas, por direito de acesso a um instituto semelhante a voltou com um pequeno problema aqui, né? Voltou um pequeno problema aqui, vamos ver se firma agora. Tá, sou eu? É comigo ou contigo? Eu acho que a internet tá ruim para todo mundo, eu acho, né? Bastante gente usando, não tem essa questão aí, né? Mas, enfim. Então, essa questão da recuperação judicial, eu não acho que ele não é um remédio para ser utilizado de modo corriqueiro, porque depois que o produtor rural ele entrar na recuperação judicial, ele tem 2 saídas. Ou ele vai conseguir que os credores aprovem o plano e ele vai, ou se não, ele vai falir. Então, eu vejo que é a última alternativa, é um negócio drástico, excepcional, indesejável, que não é um remédio para se tomar a qualquer momento. Enfim, eu acho que o produtor deve primeiro esgotar todas as medidas, sejam extrajudiciais, com base na legislação do crédito rural, contratual cível e tal, antes de acessar esse instituto. Então, muita cautela, cuidado com relação a esse tema. Uhum. Pois bem, aqui deu uma trancadinha, mas voltou. Tá dando uma trancadinha, mas a gente está seguindo. Vamos seguindo. Só um comentário aqui do perfil aqui do direitoagrário.com, né? Elogiando a biblioteca aí, né? Dizendo que essa é de livro de verdade. Sim, sim, verdade. Pessoal aí fazendo essa ressalva. Bom, continuando, né, outro assunto que também está latente aí com novidades também é o Fundo Rural, né? O que a gente pode trazer de importante aí sobre esse tema? Olha, Nestor, o Fundo Rural eu já posso dizer aqui que é uma novela, sabe? Esse assunto voltou à pauta agora. Enfim, só puxando um pouco o histórico aqui. De forma unânime, julgou inconstitucional aquela previdenciária que o produtor paga no momento da comercialização da produção rural, que é descontado
produtor. Em 2012, novamente, o governo constitucional unânime. Bom, e a partir daí proliferaram ações judiciais em todo o país. Os tribunais formaram uma jurisprudência consolidada no sentido da inconstitucionalidade, ou seja, que não era devido, não precisava pagar, os produtores ingressando com ação, juízes, tribunais, enfim, posicionamento tranquilo, favorável ao produtor. O TRF aqui do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Federal, posicionamento fechado em favor do produtor pela inconstitucionalidade. Bem, até que 7 anos depois, em março de 2017, o STF se reuniu novamente, daí repercussão geral, mudou a posição e julgou inconstitucional o fundo rural, por 6-5. Quer dizer, nas duas vezes anteriores tinha sido 11-0 pela inconstitucionalidade, daí, em 2017 eles julgaram por 6-5, que era constitucional. Bem, aí a criação desse chamado passivo, que se fala do passivo do fundo rural. Mas por que se criou esse passivo? Não foi porque o produtor deixou de pagar ou recolher. Na maior parte das vezes, o produtor estava amparado, ou quase totalidade, em decisões judiciais que permitiam que ele não recolhesse. Ou então, o produtor vendia para um frigorífico ou para uma outra empresa, e essa empresa tinha uma decisão judicial autorizando a não descontar do produtor. Então, enfim, por força disso que houve a criação desse chamado passivo do fundo rural. Então, no momento que logo houve essa decisão do STF, eu também me lembro que, até por força lá da Farsul, acompanhei bastante isso aí, inclusive judicialmente discutimos isso, e também por força das entidades foi editado, o governo federal sensível a essa situação do produtor, criou uma lei lá em janeiro de 2018, criou o PRR, que é um Programa de Regularização Tributária Rural, onde autorizou o parcelamento desse saldo devedor sem multa e sem juros, né, o saldo devedor calculado sem multa e sem juros, em até 15 anos. Essa lei também acabou reduzindo a alíquota do fundo rural, que era de 2,1, passou para 1,3, e também trouxe de volta a isenção da comercialização entre produtores rurais, quando é caso de recria, engorda, enfim. Bem, agora em 2012, o tribunal, em fevereiro de 2020, o STF novamente apreciou esse tema do fundo rural. Ele, ao apreciar a incidência do fundo rural na chamada exportação indireta. Como é que é a exportação indireta? É a exportação que é efetuada através de tradings, porque, enfim, a maioria dos produtores rurais não conseguem exportar, não fazem uma exportação diretamente ao exterior, se utilizam de empresas exportadoras, ou as tradings, para efetuar essa exportação. E o STF decidiu que essas operações realizadas do produtor rural com a empresa exportadora para destinar o material, a produção ao exterior, ela não incide no rural. Isso foi julgado em repercussão geral, ainda tem pendência de julgamento dos embargos, mas essa decisão certamente, né, ela beneficiará esses produtores que efetuaram exportações através de outras empresas e que tiveram descontadas nessa operação o fundo rural. Agora, em maio, daí, seguindo a novela, em maio desse ano agora, há 2, 3 semanas, o STF voltou a apreciar o fundo rural, daí numa ação direta de inconstitucionalidade, e essa ação se encontra em 5-5. Tem 5 votos pela constitucionalidade e 5 votos pela inconstitucionalidade. Falta só o ministro Toffoli votar, que não votou naquela oportunidade porque estava com problema de saúde. Então, se aguarda com expectativa o deslinde dessa ação direta de constitucionalidade, que novamente poderá trazer um novo capítulo, talvez favorável novamente aos produtores, que é o que se espera. Mas, independente disso, né, estou só finalizando essa questão do fundo rural, o que vem ocorrendo também, algo que começou a ocorrer nesse ano, é que a Receita Federal começou a emitir, lavrar autos de infração para cobrar o chamado passivo do fundo rural. Então, produtores que não aderiram ao programa de regularização tributária estão sendo autuados, recebendo autos de infração pela Receita Federal, cobrando essas diferenças. Bem, qual a orientação para o produtor rural com relação a isso? Bom, em primeiro lugar, o produtor rural ele não pode desconsiderar essa notificação. Ele tem um prazo de 30 dias para contestar essas impugnações, esse auto de infração. Então, o produtor rural, ao receber isso, em primeiro lugar, ele deve fazer uma conferência junto ao seu contador dos valores que estão sendo cobrados, para ver se realmente todos os valores que constam no auto de infração
se correspondem a operações por ele realizadas e também deve verificar com relação a que comercializações estão sendo... foi lavrado a auto de infração, ou seja, quem são os adquirentes, para ver se esses adquirentes tinham ou não ação judicial, enfim, para verificar realmente de quem é a responsabilidade por esse tributo e também verificar questões de encargos tributários, enfim. O produtor ele deve fazer essa verificação junto ao seu contador, seu advogado, inclusive, para se for o caso, até se realmente não houver algo a questionar, também fazer o pagamento do valor no prazo de 30 dias, que daí ele obtém uma redução de 50% na multa moratória. Então, fazer essa avaliação junto com os seus profissionais, decidir pela contestação total, parcial, ou até, se for o caso, pelo pagamento desses valores. Enfim, e seguimos aguardando com o julgamento dessa ADI no STF, que está 5-5, que pode dar uma nova reviravolta, inclusive, impactar nesses autos de infração. Porém, para finalizar, ressalvo, o produtor não pode ficar aguardando o desfecho da DIA. Ele deve contestar o auto de infração. Se amanhã depois, daqui um tempo de impactar, for favorável, o produtor certamente vai poder se beneficiar dos efeitos dessa ação. Uhum. Não, é um tema importante, né? Que a gente vê um vai e vem muito grande dessa questão do fundo rural, né? Espero que saia uma decisão final e positiva para o produtor. Frederico, o Camilo Fontanaive aqui mandou, a instituição financeira dele orientou para renegociação do custeio e para isso o município tem que decretar a situação de emergência, né? A gente já vai falar um pouquinho aqui, mas acho que não custa dar uma relembrada aí para o Camilo, para a gente chegar um pouquinho depois, né? Camilo, é o seguinte, temos duas situações. A resolução 4802, que assegura a renegociação para os produtores que se encontram em municípios com situação de decretada até 9 de abril. Se espera que este prazo seja prorrogado até 31 de maio, ou seja, para beneficiar também os produtores em municípios com situação de emergência decretada até 31 de maio. Não sei qual é o teu caso. Bom, se no teu município não foi decretada situação de emergência, ou se foi após 9 de abril, e caso não sobrevenha essa dilação de prazo que se espera, tu podes pedir a renegociação com base no Manual de Crédito Rural, o MCR 269, que prevê o direito do produtor renegociar os seus débitos na hipótese de frustração de safra por fatores adversos, tais como a estiagem. Então, mesmo que o produtor ele tenha a proteção, seja da Resolução 4802, seja do Manual de Crédito Rural. Tudo bem, Camilo, tá aí, então, o Frederico explicando, né? Acho que é importante essa explicação aí e sucesso aí nessa renegociação, né? Outro tema, Frederico, que a gente teve também com bastante força agora, nessas últimas semanas, que apareceu com desdobramentos, é um tema antigo, né? Do Plano Collor ainda, né? Passaram quantos governos aí o Plano Collor ainda sendo discutido, né? Na questão aí dos financiamentos rurais. O que se trouxe de novidades, o que se trouxe de informações importantes e o que o produtor ele precisa ficar atento nesse tema? Bem, o Plano Collor pode ser que é outra novela, né? Já está fazendo 30 anos, agora já fez 30 anos esse ano. Bem, o Plano Collor, em março de 90, houve os financiamentos rurais eles foram corrigidos por um percentual de 84,32%, quando deveriam ter sido corrigidos por um percentual de 41%, isso por força do Plano Collor. Bem, vieram milhares de ações judiciais pelo país, uma jurisprudência consolidada, pacificada em favor do produtor, que entrou com ações individuais, porém o prazo dessas ações individuais prescreveu em 2010. Porém, há uma ação civil pública com abrangência nacional, que foi ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Posteriormente, no decorrer da ação, a Sociedade Rural Brasileira e, se não me falha a memória, a Federal também ingressaram como assistentes nessa ação. E essa ação... Federal Rosa ainda na época também orientada pelo Dr. Alfonsin, né? Exatamente. E essa ação civil pública, após uma longa tramitação, em 2014 ela teve um julgamento favorável no STJ, determinando, em primeiro lugar, que ela tinha uma abrangência nacional e que todos os produtores rurais do país que tiveram essas diferenças poderiam requerer a restituição. Bem, de 2014 para cá, tiveram vários recursos por parte da União, do Banco Central, do Banco do Brasil, que são os réus da ação,
E agora, por fim, no último dia 15 de maio, o STJ concluiu, em acordo, né, concluiu o julgamento dessa ação civil pública no Superior Tribunal de Justiça. O Banco do Brasil e a União já interpuseram recurso extraordinário para o STF, pediram um efeito suspensivo, tiveram indeferido um efeito suspensivo, e esses recursos extraordinários, eles pendem de apreciação de admissibilidade, ou seja, se eles vão ou não chegar ao STF. Pela experiência de casos similares, e também porque por não se tratar de uma discussão sobre um tema constitucional, a expectativa é de que esses recursos não subam ao STF, ou seja, de que essa decisão seja mantida no próprio STJ e sejam, né, garantidos os direitos dos produtores. Bom, do ponto de vista prático, não há neste momento, em que pese não ter havido ainda o trânsito julgado, não há neste momento nenhum impeditivo. O produtor já tem a possibilidade jurídica de ingressar com um cumprimento de sentença individual, requerendo a devolução desses valores. Enfim, deve providenciar uma documentação, a cópia do contrato, vir verificar a documentação na época. Se não tiver cópia desses documentos, pode obter a cópia do contrato no próprio registro de imóveis do município onde foi feito, né, o financiamento. Então, os produtores, né, têm essa possibilidade agora, depois de mais de 30 anos, de buscar essas diferenças, enfim, que pagaram ou tiveram que renegociar ou até indevidamente. Né? Pois é, né? Quantos produtores não ficaram para trás aí nessa novela? Produtores que tiveram, inclusive, extinta a sua atividade, que tiveram que abandonar a sua atividade, que tiveram prejuízos seríssimos, irreversíveis, por força dessa cobrança absurda que foi feita na época do Plano Collor. Pois é. Outra questão também, Frederico, que a gente teve agora a nova lei do agro, né? Que trouxe algumas diretrizes, algumas novas questões, né? O que a gente pode falar dessa lei, o que ela traz assim, de novidades para o produtor? Bem, a lei do agro é uma lei, ela é bem extensa, traz uma série de novidades, mas é importante frisar que a lei do agro ela não revoga o sistema de crédito rural que temos hoje. Isso que nós estamos falando aqui dos contratos de crédito rural de custeio, investimentos, observância obrigatória, manual de crédito rural, isso aí não está revogado. Temos agora uma nova lei, que foi publicada agora no dia 9 de abril, enfim, que trouxe outros mecanismos com vistas a incrementar o financiamento privado e até de fundos de investimentos internacionais no agronegócio brasileiro. Então, quer dizer, o objetivo dessa lei ela é ampliar, né, e reduzir o custo do financiamento do agronegócio, principalmente o custo privado. Então, a lei do agro ela vai caminhar paralelamente ao sistema de crédito rural já existente. Então, que eu traria de novidades aqui, porque, enfim, poderíamos ter 2 lives aqui falando sobre a lei do agro, mas A gente organiza uma só para falar disso mais na frente. Eu destacaria aqui, temos o patrimônio rural de afetação, que eu, rapidamente falando aqui, o que permite que o proprietário rural separe uma fração do seu imóvel para fazer o financiamento. Por exemplo, hoje em dia um produtor rural ele vai fazer um financiamento de um custeio de 200 mil. Ele tem um imóvel que vale 2 milhões. Bom, ele tem que dar o imóvel inteiro em garantia, tá vendo? Mesmo que o financiamento seja 10 vezes menor do que, vamos dizer, 10 vezes maior do que 10 vezes menor do que a garantia. O patrimônio rural de afetação, ele permite que o proprietário ele divida uma fração do seu imóvel, tá entendendo? E oferte em garantia, seja de uma cédula imobiliária rural ou seja de uma cédula, uma CPR, cédula de produto rural. Então, nessa operação, o produtor separa, né, separa esse gravame, essa fração do imóvel, e ele é ofertado em garantia e o gravame ele recai apenas sobre o imóvel. O imóvel, não excluídas as lavouras, semoventes e demais bens móveis da propriedade. Ou seja, o produtor ele poderá, por exemplo, pegar uma cédula, fazer uma cédula rural ignoratícia, por exemplo, como que é tradicional, que tem hoje, quando dá seus maquinários ou animais de garantia, e também, paralelamente, fazer
uma cédula imobiliária rural ofertando imóvel. Claro que, como essa lei do agro, todos esses títulos, prevêem garantias bem mais fortes ao credor, justamente no sentido de diminuir o custo do crédito. Por exemplo, nesse mecanismo da cédula de imobiliário rural, por exemplo, o produtor ele não pode se utilizar, se houver uma frustração de safra, uma estiagem, como ocorreu nesse ano, o produtor rural ele não tem a possibilidade de requerer renegociação com base no manual de crédito rural, ou seja, ele provavelmente perderá o patrimônio dado em garantia, porque é como se fosse uma alienação fiduciária. Ele não pagou o investimento, a instituição financeira ou fundo de investimento credor poderá requerer transferir esse imóvel para o seu nome. Então, quer dizer, o produtor rural deve olhar isso com muita cautela. Eu vejo a lei do agro de forma positiva, enfim, acredito que ela irá incrementar e diminuir o custo do financiamento, mas o produtor rural ele deve estar atento para verificar, de acordo com a sua realidade, quais os mecanismos e como ele deve acessar esses mecanismos. O produtor rural deve procurar uma orientação segura para fins de aderir ou fazer os contratos adequados à sua realidade. O que eu trago de aspectos, faço alguns alertas ao produtor rural, por exemplo. O patrimônio de afetação, ele permite, e a cédula imobiliária rural, o norte é uma ampla proteção, né, ao credor, no sentido de o credor obter uma rápida recuperação do seu crédito. Então, o produtor rural, ao aderir a essa modalidade de financiamento, eles devem estar muito precatados e fazer uma análise econômica e jurídica com muito critério. Não, é importante, acho que todas essas orientações, como eu disse, né, a lei do agro tem bastante tema aqui. Eu já vou ter uma sugestão que eu vou te mandar depois da nossa live aqui. Temos aí. Não, para a gente finalizar, que a gente está chegando aqui ao final, antes que o Instagram nos corte aqui, que nós temos mais alguns minutos, a gente teve ontem, né, até a nossa live seria ontem, foi transferida para hoje, pelo horário, né, que ocorreu o lançamento do Plano Safra 2020-2021, né, que é um instrumento importante para o produtor rural, que precisa fazer agora seus investimentos para a próxima safra, para o próximo período, e obviamente que por mais que se tenha, né, as questões que são positivas, outras nem tanto, né, muito do setor falou da questão da taxa de juros, né, que não foi, se houve uma redução, mas não foi a mais adequada, que foi foi uma redução que não foi aquela questão mais pedida, mas a possível, né? Mas também tem as questões jurídicas nisso tudo, né, Frederico? Também precisam ficar de olho nesse plano safra, né? O que a gente pode comentar que o produtor deve ter de olho, especialmente nessa relação com as instituições financeiras, né? Pois é, o plano safra... Só antes do Guilherme, o Gui Medeiros, advogado, que está te mandando um abraço também. Grande amigo e advogado agrarista de São Gabriel. Abraço, Guilherme. Bem, o Plano Safra ele foi lançado ontem, eu vi que houve também compartilho dessa avaliação positiva. Enfim, as ressalvas que se pode fazer certamente com relação à questão dos juros, porque os juros, de algum modo, eles permanecem, considerando a Selic atual, eles permanecem altos, né? Porque, enfim, eu li que, por exemplo, se os juros fossem acompanhar a Selic desde 2016, ela teve uma redução de 12 pontos percentuais. No mesmo período, por exemplo, a taxa de custeio caiu apenas 1,5 ponto. Bem, mas enfim, também a situação econômica do país, os juros tiveram uma redução significativa, eu acho que deve-se saudar isso aí, mas o produtor deve, nesse caso, ele deve, enfim, tomar todas as precauções e verificar realmente a necessidade de adesão ou de buscar esse recurso. Os recursos de custeio, a gente sabe que muitas vezes o produtor ele não tem alternativa, ele tem que buscar esse recurso, mas os juros de investimento, que por exemplo eu vejo aqui, Moder Frota 7,5% ao ano, Moder Infra 6%, Moder Agro 6%. Bom, considerando uma taxa de Selic de 2,25%, que ontem teve mais uma redução no Conselho Monetário Nacional, logicamente esses juros não são baixos. Então,
eu recomendo critério e cautela para o produtor, principalmente na questão dos investimentos, da formalização dos contratos de investimentos junto né, com base nos recursos do Plano de Safra, e também relembrando que na próxima safra já se espera né, um incremento de novas fontes de crédito e financiamento, em decorrência, inclusive, da própria Lei do Agro, que foi recentemente publicada. Muito bem, Frederico. Acho que só os últimos recados aqui do pessoal, antes de a gente encaminhar aqui o encerramento, né? O Lucas Said aqui, parabéns pela iniciativa no canal digital, ele que é especialista aí na área digital do setor jurídico. Obrigado. O Paulo Roberto Coll também, parabéns pela live, importantes questões do agronegócio. Doutor Frederico possui conhecimento e domínio dos temas. Doutor Paulo também, amigo agrarista lá de Santa Catarina, um abraço. Frederico, quero te agradecer, a gente teria muito mais tempo, acho que cada assunto desse que a gente abordou teria uma live para cada assunto, né, se a gente fosse ver, mas eu quero já te agradecer pela participação aqui conosco, acho que agradecer a toda a equipe aí do escritório, aí, o Nestor Rain, a Amanda e a Cláudia também, né, pelo desenvolvimento, pela confiança também de a gente estar juntos nessa jornada, né, que a Michele também aqui, Michele Garcia Steffen. Sim, Parabéns, doutor Frederico, e a HBS Advogados, live extremamente esclarecedora. Obrigado, Michele. Abraço. E a gente agradece desde já, né? E certamente a gente não vai parar nessa, vamos fazer outras também aí para dissecar um pouco mais cada um desses assuntos. Sem dúvida, Nestor, agradeço também a todos que nos acompanharam aqui. Ficamos sempre à disposição, inclusive nos nossos canais, para esclarecer as dúvidas, enfim, decorrentes de quem assistiu e quiser fazer contato, estamos à disposição. E um abraço a todos aí. Obrigado. Só lembrando o público, amanhã é o dia de gastronomia, Maria Amélia Flores vai vir falar da Vinho e Arte, vai falar com a gente sobre vinhos aqui no nosso papo de Instagram. Aí para o fim de semana, o pessoal quiser encarar um vinho, tem umas boas dicas. Frederico? Boa pedida. Boa pedida. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.